Eu não sei se você já parou para pensar, mas a vida nem sempre sai do jeito que a gente quer. A gente faz um monte de projeto, um monte de plano, a gente coloca expectativa num monte de coisa que às vezes não acontece da forma que a gente esperava, sim ou não? Opa! Quem aqui já teve algum sonho frustrado? Muita gente. Eu já tive. A gente vê alguém vencendo na vida, a gente acha que essa pessoa venceu sempre. Mas você pega a história do maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan, ele errou mais cesta do que fez. Só que as que ele fez, o colocou na história. Mas uma pessoa que não tem uma disciplina de atleta, por errar, acaba desistindo. Mas quem tem disciplina, mesmo errando, continua tentando. Existem coisas que o ser humano está buscando o tempo todo para poder garantir o final da história, garantir que vai terminar bem. Uma delas são amuletos da sorte, amuletos de proteção. Hoje eu falei no vídeo sobre isso, um monte de gente me escreveu no Instagram: Tiago, você vai dizer qual é o amuleto? Porque as pessoas acreditam que se você andar com alguma coisa no bolso, com um versículo dentro da carteira, uma folha de arruda, alguma coisa de sorte ou de proteção para acontecer, e não é assim que funciona, isso não é verdade. Para que a nossa vida termine bem, para que os nossos sonhos sejam cumpridos, para que o desejo do nosso coração seja atendido, a gente precisa seguir vários comandos bíblicos. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que está escrito. Então hoje eu quero desenvolver contigo um tema que tem me transformado, um tema que tem me levado a pensar sobre as decisões e escolhas que eu faço na vida. Porque muita coisa acontece na nossa vida que a gente não esperava. Outras coisas a gente queria muito e não aconteceram. O que isso quer dizer? Que no fim das contas, a gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Alguém consegue prever os próximos 3 meses da sua vida? Ninguém. Você consegue saber pelo menos o que vai acontecer amanhã? Não, você tem um plano, você tem uma agenda. Mas saber se vai acontecer, você não tem ideia. Ou seja, no final das contas, nós estamos na mão de Deus. Então, se você entender como Deus trabalha, a sua chance de terminar bem é muito maior. Vou repetir. Se você entender como Deus trabalha, não como você quer, como Deus trabalha, sua chance de terminar bem é muito maior. Porque aí você já não faz do jeito que você quer ou acha, você faz do jeito que vai dar certo. Porque com Deus nunca dá errado. Nunca dá errado. Então, eu preparei uma mensagem para você nessa noite que vai te esclarecer muito sobre algumas escolhas que você tem que fazer na vida para que você termine bem e tenha uma proteção especial de Deus. Quem gostaria de ter uma proteção especial de Deus? Eu declaro em nome de Jesus que todos que estão aqui agora, os que estão nos acompanhando pela internet, receberão através da palavra dessa noite proteção de Deus, e declaramos que eles irão terminar bem em nome de Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos. Então deixa a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 27. Esse final de semana nós tivemos o método Destiny aqui, foi maravilhoso. Muita gente transformada através desse método, desse curso. E em breve a gente vai estar anunciando para todo mundo as próximas datas. Atos 27, vamos ler o 10 e 11. Eu quero te explicar 3 coisas
que você precisa fazer e escolher para ter proteção. As pessoas acreditam que se elas tiverem segurança, um bairro melhor ou um carro blindado, elas terão proteção. Mas a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está na Bíblia ou não está? Tá. Então, na verdade, se você tem condições, você pode, é lógico, se preocupar com segurança, se preocupar com um monte de coisa. Só que a nossa proteção vem do céu. Olha o que diz Atos 27, 10 e 11. Só para te explicar o contexto do que nós vamos ler, o apóstolo Paulo é preso lá em Israel. Ele apela para César, o imperador romano, porque ele era cidadão romano, então ele tinha direito de apelar a César. Então enviam Paulo para Cesareia e o despacham para a Itália. Ele vai num navio com vários escravos. Colocam um centurião chamado Júlio. Centurião era quem chefiava os soldados. Um centurião chamado Júlio, que simpatizou com Paulo e o tratava bem. Então, tudo que nós vamos ler hoje é a viagem, ou a tentativa da viagem, deles saírem da terra de Israel e navegarem até a Itália para poder irem para Roma para o julgamento. Versículo 10 e 11 diz assim. Vamos começar no versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Mas o centurião, que era quem estava mandando, dava mais crédito. Não é que ele não acreditava em Paulo, mas é que ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Só nesses dois versículos aqui a gente já tem uma informação e uma revelação muito importante. Porque para quem não sabe o final da história, o navio vai afundar. Para quem não sabe, vão naufragar. Só que o apóstolo Paulo preveu isso. Ele chama todo mundo e fala: olha, a navegação vai ser difícil, vai trazer dano não só para a carga, ou seja, vocês vão perder dinheiro. O dinheiro que vocês estão levando nesse navio, vocês vão perder tudo, toda a carga. Imagina uma pessoa que trabalha com importação, exportação, perder a carga de um navio. Às vezes perdeu a vida dele ali. Vocês vão perder a carga toda, ou seja, vocês vão perder o dinheiro todo. E também podem perder as vidas. Mas o centurião, ele preferiu escutar os profissionais, o piloto e o mestre do navio. E no final das contas, deu errado, porque o navio vai naufragar. O que eu aprendo com isso? Para quem vai anotar, para quem está em casa anotando, e para quem vai anotar: confie mais no homem de Deus do que nos especialistas. Eu não sei você, mas numa situação de diagnóstico, é fácil acreditar mais no homem de Deus do que no especialista que deu o diagnóstico. Quem está entendendo? Mas fora de um diagnóstico, que você está no desespero, e aí você recebe um diagnóstico fatal. Você vai na igreja, o pastor fala: não, você vai ser curado. Você acredita no que o pastor está falando? Lógico. Mas e nas outras áreas da vida? Você escuta mais a Deus ou quem sabe naturalmente do assunto? E presta atenção, não é desconsiderando quem sabe do assunto, é só escutando Deus antes deles. Porque se ele tivesse escutado o que o homem de Deus falou primeiro, eles não teriam perdido tudo. Sabe por que a gente perde muita coisa na vida? Porque Deus manda várias mensagens através de várias
vozes que ele usa na terra. Entra por um ouvido, sai por outro. Ele avisa e você finge que não escutou. Ele dá a direção e você não percebe. Ou está distraído vendo alguma coisa, ou está ocupado com o seu trabalho, e Deus está tentando falar, e Deus está mandando mensagem. E às vezes, porque você conhece o fulano ou o cicraninho, tem o WhatsApp dele e fala assim: o que você acha? Aí o cicraninho fala: faz isso. Aí você faz o que ele falou e não o que Deus estava mandando. Sabe qual é o destino disso? Naufrágio. Repete comigo: naufrágio. Ou seja, a pessoa quer proteção, mas não quer escutar a voz do que protege. A pessoa quer terminar bem, ela quer que a viagem seja um sucesso, mas ela prefere escutar outras pessoas do que aquele que conhece o futuro. Só Deus conhece o futuro. Deus falava com Paulo. Paulo era o homem de Deus da época. E ele avisa que a viagem vai ser difícil. Ele avisa que vai terminar mal. Mas o centurião, apesar de gostar de Paulo, o centurião gostava dele, mas apesar disso ele dava mais crédito ao profissional que estava ali. Ou seja, não é que ele descredibilizava Paulo, mas ele preferiu acreditar mais no outro. Tem gente que não desconsidera o homem e a mulher de Deus, mas prefere acreditar mais na ciência, mais no especialista de tal ramo. Ou seja, tudo o que aconteceu na minha vida até aqui, teve vários motivos para que as coisas dessem certo, mas a principal delas é que desde criança eu venho escutando os homens de Deus. A começar do meu pai, até os pastores que passaram na minha vida, cuidando de mim, até profetas que cruzaram o meu caminho sem eu saber que eram profetas e foram usados por Deus. Até mestres na palavra que me explicaram a palavra de Deus. Ou seja, o senso de direção, o senso de destino na minha vida não veio por um mentor, por um profissional da neurociência que falou: Tiago, você tem que aprender a falar bem, aí você precisa se posicionar como um homem de sabedoria, e você precisa... Não foi alguém técnico que me ensinou, foi Deus que apontou o caminho através de alguém. A primeira pergunta que eu te faço hoje: você está escutando quem ultimamente? Eu não sei se você está entendendo que para você chegar bem no final, o primeiro passo é começar a escutar quem sabe um pouco do futuro. E só Deus pode revelar a alguém um pouco do futuro. Então hoje, quando eu preciso tomar uma decisão, é lógico que eu vou consultar alguém que tem sabedoria, alguém que é especialista. Por exemplo, se eu vou fazer um negócio no ramo tal, eu vou consultar o especialista do ramo tal. Mas acima disso, eu vou dar mais crédito ao que Deus me direcionar do que ao especialista disser. O centurião fez o contrário. Ele até escutou Paulo, mas deu mais crédito ao especialista. A não ser que a gente esteja numa situação de desespero, como eu falei do diagnóstico, que aí rapidinho a gente acredita em Deus, porque não tem outra opção, porque o especialista falou que já era mesmo. Aí você, para manter a esperança, se apega então no que o homem de Deus está falando. Mas nas outras áreas que a gente não está em tanto desespero, a gente quer escutar uma pessoa que ao olhar humano sabe mais. Mas Deus sempre, escuta o que eu estou te falando, sempre vai mandar um representante dele para te avisar do que ele espera de você e para onde ele gostaria que você fosse. Deus nunca vai te deixar sem direção. Deus nunca vai te deixar sem iluminação para o próximo passo. Deus nunca vai te deixar perdido ou na dúvida. Ele sempre vai fazer alguém cruzar o teu caminho e falar o que você precisa fazer. A pergunta é se você dará crédito, se você vai acreditar no que Deus vai te falar. Porque às vezes o que Deus te fala não é o que você gostaria, o que você quer. Quando Deus me pediu para construir esse lugar, eu já tinha até sonhado com algo parecido, mas eu não queria, porque eu estava vivendo uma fase muito confortável, e eu falei assim, eu vou quebrar todo o meu conforto para poder construir isso.
Eu vou precisar descapitalizar para construir isso. É muita preocupação fazer uma obra desse tamanho. Logo agora que eu estou tranquilo. E aí você tem que decidir se você vai fazer o que você quer ou o que Deus está pedindo. Só não venha reclamar depois de falta de proteção, quando você fez o que quis. Só não venha botar na conta de Deus depois, que agora você está por baixo, que agora você está perdendo, que agora você está naufragando. Porque jamais com Jesus no barco, você naufraga. Amém ou não amém? Amém, não tem como. Mas quando a gente continua lendo aqui, o texto bíblico vai aprofundar ainda mais. Aqui no versículo 23 em diante. Diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Palavras do apóstolo Paulo. Dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Para quem não está entendendo o que aconteceu aqui, começa um vento forte chamado Aquilão. O barco começa a ficar muito agitado. Paulo já tinha previsto que a viagem não seria fácil. Estava aquela confusão, todo mundo inquieto. Um anjo de Deus aparece para o apóstolo Paulo no navio e fala: Paulo, fica tranquilo, porque não importa o que aconteça, você vai terminar bem. Você e todos que estão contigo, Deus está te entregando. O que eu aprendo com isso? Que quem recebe uma palavra divina tem um destino garantido. Para que ter medo se Deus falou que você vai chegar? Para que duvidar se Deus falou que está garantido? Imagina que um anjo do Senhor aparece para o apóstolo Paulo e fala: você não fica com medo, porque qualquer um ficaria com medo com o barco balançando, com o vento jogando o barco de um lado para o outro, com todo mundo gritando desesperado. Aí o anjo fala: você não. Por que não? Porque eu vou te mostrar como vai terminar a história, e vai terminar bem. Então você não fica com medo. Está com medo quem não sabe o fim da história. Já estou te contando. Você e todos que estão contigo vão terminar bem. E tem mais: Deus vai te entregar todos eles. O que ele está querendo dizer? Todos eles vão se converter na tua mão. Todas essas almas serão salvas pelo teu ministério. E para o anjo ter falado: Paulo, não temas, é porque ele estava com medo. Estão caladinhos hoje. Ué, para o anjo ter falado não temas, ele estava com o quê? Medo. O grande apóstolo Paulo. Mas os homens de Deus também sentem medo. São seres humanos. Por isso o anjo desce e fala: não tenha medo, eu vou te mostrar como é que vai ser o fim da história. O fim da história é que Deus vai te entregar todo mundo. Todos os que estão contigo aqui vão terminar bem. Então, se você tem uma palavra, se você não tem uma palavra de Deus, posso te dar um conselho? Quem quer um conselho? Se você não tem uma palavra de Deus ainda sobre a tua vida, cola em quem tem, porque aí pelo menos você sabe que vai terminar bem. Porque os escravos que estavam nesse barco não tinham uma palavra de Deus, mas colaram em Paulo, terminaram bem. Eu garanto que se você buscar uma palavra, Deus te entrega uma palavra. Mas enquanto você não tem uma palavra, se por acaso você ainda não tem, cola em quem tem uma palavra, porque ele está com destino garantido, porque Deus nunca volta atrás no que fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele deu a palavra para alguém, vai se cumprir. Cola nessa pessoa que pelo menos carona você pega. E agora a gente entra no terceiro ponto. Para quem está anotando, o primeiro é: confie nos homens de Deus, depois nos especialistas. O segundo ponto é: quem recebe uma palavra tem destino garantido. E o terceiro
Está no capítulo 27, a partir do versículo 41. Diz assim: dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali um navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, que era o chefe, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos, repete comigo, todos se salvaram em terra. Tiago, qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é muito forte. O terceiro ponto é que companhias divinas cancelam decretos de morte. Os soldados falaram: vamos matar todo mundo. É tudo escravo. Não vamos deixar eles fugir, não. Vamos matar todo mundo. O decreto foi lançado: vai morrer. Só tem um problema. Paulo estava no mesmo barco. O homem de Deus estava no mesmo barco. E a Bíblia diz que o centurião, para salvar Paulo, cancelou o decreto de morte. Para salvar um, todo mundo foi salvo. E a Bíblia diz que eles chegaram bem em terra e todos a salvos. E depois nós vamos ler na continuação dos versículos que todos se converteram. Aliás, toda a ilha de Malta, que foi a ilha que eles atracaram, se converteu com a pregação do apóstolo Paulo. Ou seja, o que o anjo avisou para o apóstolo Paulo realmente se passou, realmente aconteceu. E aqui então a gente vai entrar numa reflexão profunda agora. Existem vezes que algum tipo de decreto foi lançado sobre a tua vida. Por coisas que você plantou, por lugares errados que você estava. Por algum motivo, alguns decretos podem ser lançados sobre a tua vida. Um decreto de falência, um decreto de separação conjugal, um decreto de quebra financeira, um decreto de morte emocional, de você ter surtos emocionais, problemas na mente, nas emoções. Ou até mesmo um decreto de morte física. Mas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar pessoas que no meio de uma situação de morte, porque estavam numa companhia divina, foram salvos juntos. Sabe o que Deus falou para Noé? Eu vou matar todo mundo. Quem tiver contigo, eu não toco. Sabe o que Deus falou para Ló? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quem tiver contigo, eu não toco. As companhias divinas revertem decretos de morte. Pode aplaudir, não é possível. Jesus, aviva esse povo, Senhor. Não é possível que você não está entendendo que se a partir de hoje você começar a andar com quem Deus quer, não importa o que decretaram sobre a tua vida, vai cair por terra. Ah, que estão me invejando, vai cair por terra. É que estão me amaldiçoando, vai cair por terra. Estão tramando contra mim, vai cair por terra. Nenhuma arma contra ti prosperará. O laço do passarinheiro será retirado. Agora, a boa notícia é que você não só pode caminhar com companhias divinas, você pode ser a companhia divina. Eu quero ser a companhia divina. Para isso eu preciso ser um homem de Deus. Você precisa ser um homem e uma mulher de Deus. Ou seja,
que Deus tenha uma aliança comigo de tal forma que quem estiver perto de mim é salvo junto comigo, é protegido junto comigo, minha família não vai se perder, meus amigos não vão se perder, meu negócio não será tocado, porque o que está perto de mim está protegido. Quem tem uma palavra já tem tudo. Paulo só tinha uma palavra. O vento era mais forte, a gritaria de todo mundo era forte, mas ele tinha uma palavra. Todo mundo estava dizendo não vai dar certo, mas ele tinha uma palavra. No final das contas, quem tem palavra tem destino. A segurança não está no amuleto. A segurança não está em confiar na sorte, ou confiar em carros e em cavalos, como diz a Bíblia. A segurança é que, tendo uma palavra, você caminhe com companhias divinas. E aí pronto, o final será muito melhor do que o começo. Aí você vai terminar muito bem. Então eu preciso fazer uma revisão na minha vida. Eu estou te falando isso porque essa palavra aqui eu estou aplicando na minha vida. Deus leva tão a sério quando Ele tem aliança com alguém. Deus leva tão a sério em cumprir a palavra quando Ele promete algo para alguém. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, já era, vai acontecer. Deus leva tão a sério que a Bíblia diz que no final da sua vida, Salomão comete a loucura de recorrer a outros deuses. Ele faz a única coisa que Deus pessoalmente pediu para ele não fazer. A Bíblia diz que Deus apareceu 2 vezes para Salomão, e a única coisa que ele pediu é: não idolatra, não vá para outros deuses. Salomão no final da vida foi para outros deuses. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Salomão, porque ele havia se desviado dos caminhos do Senhor. E no próximo versículo diz assim: e quando levantou-se o Senhor para tocar em Salomão, lembrou-se que Salomão era filho de Davi e decidiu não tocá-lo mais. Por causa de um homem que era pai dele de sangue. Mesmo ele tendo errado, Deus não tocou. Porque Deus considera tanto o que promete para alguém. Deus considera tanto quem Ele fez de amigo na terra, que quem está perto de você também não é tocado. Você tem noção que por causa da bênção de um pai, o filho não foi tocado? Por causa da promessa de Deus para Davi, Salomão não foi tocado? Por isso que lá em Gênesis, quando as pessoas oravam, elas falavam: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que eles estão pedindo? A bênção que tu deste para os meus pais, dá para mim. As promessas que tu fizeste para Abraão, dá para mim. Porque às vezes eu não plantei o suficiente ainda para colher bênção. Eu já errei tanto na vida. Talvez você esteja pensando: eu já segui por tantos caminhos tortuosos, como é que eu, você, uma companhia divina, eu não tenho nenhuma palavra? Se por enquanto você não tem, porque todos podem ter. Nunca deixe o inimigo te confundir, achar que você não pode. Todos podem ter, mas se por acaso você ainda não tem, escolhe alguém hoje para começar a andar perto. Você tem uma palavra? Tenho. Você é de Deus? É, então vou andar contigo até receber a minha palavra. Porque quem anda com quem tem palavra, tem seguro. O seguro do crente não é o Bradesco Seguros, é andar com quem tem uma palavra. Porque Davi tinha uma palavra, Salomão não foi tocado. Porque Ló tinha uma palavra, sua família não foi tocada. Porque Noé tinha uma palavra, toda a família dele entrou na arca e não foi tocada. Porque o apóstolo Paulo tinha uma palavra, todos que estavam no barco com ele foram poupados. A Bíblia diz que eles eram os escravos. A gente não sabe se eram malfeitores ou não, mas provavelmente alguns mereciam até morrer. E foram poupados, não porque mereciam ou deixavam de merecer, porque estavam em companhia divina. Eu venho aqui para te dizer que não é questão mais de merecimento, é questão de com quem você está andando. Eu não tenho dúvida que muita coisa que acontece na minha vida de positivo
é por causa dos homens e mulheres de Deus que eu caminhei. É por causa do que meu pai semeou na minha vida espiritualmente. É por causa de decisões que eu tomei. Eu vou lá escutar aquele homem de Deus. Às vezes eu nem podia, morava no subúrbio do Rio de Janeiro, tinha que pegar horas de ônibus para escutar alguém, mas eu ia lá e ficava 2, 3 horas escutando, porque eu queria estar na companhia de alguém que fosse de Deus. Quantas vezes eu fui para conferências e congressos, que às vezes eu nem podia pagar para entrar, alguém me levava de convidado, e eu só ficava lá atrás pedindo: Deus, me dá uma palavra. Desde a minha juventude eu imploro para Deus: me dá uma palavra. Então saiba que eu não estou aqui nessa plataforma por causa da minha capacidade. Eu estou aqui porque eu tinha uma palavra. Tudo que você precisa é uma palavra. E se você juntar receber uma palavra divina com uma companhia divina, nada será impossível para você. Escuta o que eu estou te falando. Ainda em 2025, o sobrenatural vai te alcançar. O que olhos viram, nem ouvidos ouviram, vai chegar, vai te alcançar, vai entrar, vai te surpreender o que Deus vai enviar. Vai te surpreender o que Ele vai enviar. Você não tem ideia do que pode acontecer. Você não tem ideia do que pode acontecer. Esse dia eu estava assistindo um filme que por acaso me lembra essa palavra. O matador de aluguel nunca tinha errado na vida. Toda vez que o contrataram, ele acertava. Ele era sniper, atirador de elite. E ele foi contratado para matar uma pessoa. Ficou em frente a um prédio, sabia qual era o apartamento do cara. Botou a lupa, mirou. Tudo certo, ele nunca errou na vida. Nesse dia, quando o cara senta na mesa e ele passa a lupa, a pessoa que está jantando com ele era uma amiga de infância dele. E ele começa a tremer porque ele começa a reconhecer a pessoa. E ele, como está tremendo, desiste do tiro. Desarma, desmonta a arma, liga para o contratante e fala: esse eu não consigo matar agora. Porque ele estava com uma pessoa que ele conhecia, a morte foi cancelada. É só um filme. Mas lembra muito a história de Paulo, de Ló, de Noé, de Salomão. Mas lembre-se que o contrário, e agora eu deixo um alerta para vocês, para os nossos alunos que estão na internet: cuidado. Porque o contrário aconteceu com Sansão. Ele nasceu com uma palavra. A Bíblia diz que Deus o escolheu para ser nazireu, para ser juiz sobre Israel. Ele nasceu com uma palavra. Mas porque ao invés de correr para uma companhia divina, foi para uma companhia demoníaca, que era Dalila, morreu cego, zombado, pisado pelos filisteus, mesmo sendo herói em Israel. No final das contas, tem uma coisa que cancela a palavra: a companhia. Então, por favor, levem a sério a palavra de Deus. Sejam extremamente rígidos, críticos com quem você vai caminhar. Porque essa pessoa pode te fazer acessar uma bênção que você nem tinha direito, ou pode te levar para uma morte que você não estava na lista. Já está provado na Bíblia que as companhias podem nos levar para lugares que a gente não teria o cartão de entrada, a gente não teria nem condições de ir para ali, mas porque estamos com a pessoa certa a gente entra. Mas o contrário, infelizmente, também. Por causa de Dalila, Sansão morreu humilhado. Por causa de Dalila, por causa da má companhia, a vida dele foi cortada pela metade. E ele tinha uma palavra. E ele tinha uma palavra. Então, 2 coisas para você focar a partir de hoje: estar em ambientes como esse, para você receber uma palavra divina. Quando a gente declara assim: ainda esse ano você vai receber um sobrenatural, você está recebendo uma palavra. Se você tomar para você, está recebendo, é sua. Deus pode falar contigo, te dar uma palavra através da pregação bíblica, que é o caminho mais seguro dele falar, mas
tem várias outras formas dele falar contigo. Através de um sonho, através de um profeta, através de uma visão. Tem várias formas que Deus fala, através de um sentimento profundo, quando Ele fala na tua consciência. Mas se você tem uma palavra, a tua maior preocupação agora tem que ser achar a companhia divina. Eu encerro com a história de Elias e Eliseu. Nenhum dos profetas fez milagre como Eliseu. Se a história de Eliseu virasse um filme de Hollywood, seria melhor do que qualquer Avengers, qualquer filme desse de ação. Eliseu tinha uma capacidade de fazer milagres fora do comum. Fora do comum. Ele conseguiu desbaratar um exército inteiro, um exército real, sem ninguém do lado dele. Ele fez os homens terem uma visão que tinha um exército atrás dele, e na verdade eram anjos posicionados. Era esse nível de milagre que acontecia com Eliseu. Eliseu era tão poderoso, foi usado de uma forma tão tremenda que depois de morto, já nos ossos, jogaram o morto na mesma cova. Quando o morto bateu no osso de Eliseu, ressuscitou. Está na tua Bíblia. Só para você entender o nível de Eliseu. Agora, com quem ele andava para ter esse poder? Está na Bíblia. Ele andava com o profeta Elias. E quando Elias falava assim, fica aqui que eu vou ali, ele falava assim, tão certo como vive o Senhor, não te deixo ir sozinho. Ele colou no profeta e ficou até Elias ser arrebatado aos céus. Porque você nunca sabe a hora que o manto vai cair sobre você. Quando você colar numa companhia divina, fica até o manto cair sobre a sua vida. Fica até você receber o que Deus tem para você. Fica até o sobrenatural te alcançar. Fica até o milagre invadir a tua casa. Fica até a bênção se espalhar sobre os teus filhos. Fica até tudo que tuas mãos tocarem prosperar. Porque essa é a promessa bíblica de quem tem uma palavra e de quem anda com companhias divinas. E se nessa noite essa palavra fez sentido para você, e você que está em casa me assistindo, você que está aqui, eu quero que você saiba que nas próximas semanas Deus vai fazer milagres na tua vida, que você vai voltar aqui para contar testemunho. Nós vamos abrir testemunho. Você vai dar testemunho do que Deus vai fazer, porque não vai ter explicação de especialista o que Deus vai fazendo para você. Não vai ter explicação. Você tem que estar preparado para isso, preparada para isso. Mas eu quero orar pelas pessoas que durante a ministração da palavra, o coração dessa pessoa falou o seguinte: eu quero uma palavra, Deus, e me mostra quem são as companhias divinas. Se durante a pregação da palavra você pediu isso para Deus, fica de pé. Se durante a ministração da palavra você falou, é isso que eu quero uma palavra e uma companhia divina. Porque é isso que nós vamos profetizar sobre você. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, mais uma escola de sabedoria, mais uma reunião, mais um dia juntos. E nós declaramos agora sobre a vida daqueles que têm fé, que acreditam na Tua palavra, que vai chegar companhias divinas na vida deles, para o negócio deles, para a família deles, para o futuro deles. E nós declaramos que eles vão receber uma palavra clara, que não vai deixar dúvida nenhuma que foi os céus que liberaram. Todos que estão aqui, quem está nos acompanhando pela internet, agora nós profetizamos uma palavra divina em tua direção e uma companhia divina em tua direção. Não vai faltar palavra e companhia para você. Não vai faltar revelação divina e companhia divina para você. Declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E quem recebe, aplauda ao Senhor com toda a sua força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segunda-feira que vem, nós vamos encerrar daqui a pouco, não é agora não, calma. Mas só deixando já anunciado. Segunda-feira que vem,
Nós vamos estar aqui às 20 horas com uma palavra. Pode sentar rapidinho. Com uma palavra continuando o que Deus espera de você. Hoje eu falei que Deus espera de você, claramente, é que você ande com uma companhia divina. Semana que vem nós vamos continuar essa mensagem com outras coisas que Deus espera de você, para que você tenha proteção e prosperidade. Repete comigo: proteção e prosperidade. Quem recebe essas duas palavras na sua vida? Em nome de Jesus. Então eu te espero segunda-feira que vem aqui. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade.